Você sabia que 80% dos brasileiros não estão satisfeitos com a sua profissão ou seu trabalho? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Carreira de Líder. Meu nome é Rangel Lima e eu ajudo profissionais a serem promovidos a líderes. E se você está satisfeito com aquilo que você faz, parabéns! Isso demonstra que você já é uma pessoa feliz. E continue aqui comigo porque eu vou mostrar os principais motivos de insatisfação profissional e como se pode aumentar ainda mais esses níveis. Ou se você não está satisfeito, você saberá como fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes para se sentir mais feliz no seu trabalho. Vamos começar a entender então agora quais são os tipos de insatisfação. Eu vou apresentar vários aqui, aqueles são os mais importantes que causam realmente uma insatisfação. E o que é uma insatisfação, Rangel? É aquela pessoa que por alguma razão, por algum motivo, não está feliz com o seu trabalho ou com a sua função. Como eu falei lá no início, de cada 10 brasileiros, 8 não fazem aquilo que gostam. E isso impacta muito no dia a dia, na produtividade, no nível pessoal de felicidade. Então, realmente é um prejuízo muito grande, tanto para as empresas, quanto para as pessoas e para as famílias que convivem com um profissional que não está feliz com o seu trabalho, com suas atividades. E qual é o primeiro tipo de insatisfação? O primeiro tipo de insatisfação é a falta de reconhecimento. E quando eu falo em falta de reconhecimento, tem dois tipos. O primeiro tipo é aquele que é a falta de validação. Aquela validação que diz, opa, olha só, você fez um ótimo trabalho, parabéns pela tua dedicação, você é um ótimo funcionário, você faz uma entrega muito boa, você se dedica, você é esforçado. São aqueles reconhecimentos mais emocionais, que é o tapinha nas costas, que vai nos motivar, que vai nos validar. Isso é importante? Claro que é. Quando você não tem esse reconhecimento, a gente acaba se sentindo que desmotivado. Você se empenha, você se esforça, faz o teu melhor e não vem nada, nem muito obrigado muitas vezes. Então essa validação de dizer, você fez um bom trabalho, você se empenhou, você se esforçou, obrigado pela tua dedicação, gera uma satisfação. Agora, qual que é o outro tipo de reconhecimento que muitas vezes não vem? É o reconhecimento financeiro. Você pode estar sendo elogiado, acariciado, validado, mas só isso também não enche de barriga, como se diz, não paga boleto, não paga as contas. Também que você tem que estar recebendo muito bem pelo que você faz. Porque hoje em dia, né, pessoal, antigamente muitas pessoas ficavam anos numa empresa ali, né, trabalhando por uma condição pequena, financeira e tal, e ficavam muitos anos nisso. Iam crescendo gradualmente com aquele aumento anual que tinha. Só que hoje isso mudou. Hoje essa geração mais jovem, principalmente, quer crescer rápido, quer ganhar mais dinheiro, porque quer viajar, quer comprar carro, quer comprar bens, quer poder curtir a vida. Então, hoje, se o líder, se o empreendedor, o empresário não reconhecer também financeiramente, não pagar bem o funcionário, isso vai gerar uma insatisfação e muitas vezes vai gerar o quê? Um desligamento da empresa. Então a pessoa pede para sair, porque ela quer o quê? Ganhar mais. Então ela vai procurar outra empresa que valoriza mais, está disposta a investir mais nela, ou pagar mais, ou recompensar o seu trabalho, o seu esforço. Então fique atento a isso. Se você é um líder, fique atento, você tem que estar validando as pessoas. E esse conteúdo aqui é para quem quer se tornar um líder e também para aquele que já é um líder. Então olha só, eu estou falando aqui aquilo que gera uma insatisfação. Então se você é um líder, fica ligado. Você está validando sua equipe? E se você quer ser um líder, entenda que isso vai ser muito importante para te crescer na tua carreira. Você vai ter que começar a validar. E se você não é um líder ainda, você pode começar a validar o que? Os teus colegas ou o teu chefe. Você pode dizer assim, bah, fulano, você fez um ótimo trabalho, você conduziu essa crise que aconteceu na empresa com muita maestria. Eu fico admirado com a habilidade que você tem de poder resolver problemas e manter todo mundo no nível de equilíbrio, no nível de maturidade, sabe? Então você validar essas características fundamentais e importantes, tem a ver com personalidade, com caráter, com atitude. Você vai começar a se destacar no meio da sua equipe, com os teus colegas ou com os teus líderes. Tudo isso é importante para você ter esse crescimento, esse destaque. Pegou essa dica? Então, se você é um líder, comece a validar mais sua equipe. E se você não é ainda um líder, comece a validar isso aqui também. E além disso, o reconhecimento financeiro, ele deve vir acompanhado do tapinha nas costas. Hoje, uma das causas de desengajamento, de rotatividade, é que as pessoas muitas vezes não se sentem valorizadas financeiramente pela entrega que elas proporcionam. Então, elas deixam a empresa e vão procurar novas empresas. Então, esse é o ponto.
Falta de reconhecimento gera insatisfação. Então você, como líder, tem que validar, dar tapinha nas costas e também pagar muito bem o seu funcionário. De preferência, você tem que pagar um pouco acima da média do mercado na sua região em que você atua. E para você que quer crescer na sua carreira, quer ser promovido ou ganhar mais, fica comigo que eu vou passar em outros vídeos um pouco mais sobre esse assunto. Uma outra causa de insatisfação é a falta de autonomia e liberdade. Por mais que talvez você considere que autonomia e liberdade não é tão importante assim, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que é funcionária pública. Muitas vezes, quem busca uma carreira pública não tem tanta autonomia assim e tanta liberdade. Logicamente que isso aqui é muito variável, porque se você vai atuar como um juiz, por exemplo, você vai ter muito mais liberdade, muito mais autonomia do que um analista, por exemplo, ou um técnico judiciário. Então, conforme é o teu estilo de comportamento, o teu padrão de pensamento, você vai querer mais autonomia ou menos liberdade. Mas, em geral, todo mundo gosta de ter um pouco de autonomia, um pouco de liberdade. Pensa num vendedor, por exemplo. Ele deve saber que ele pode ir daqui até aqui. Tem que ter uma clareza, que nem uma criança. Você deve dar autonomia e liberdade para os seus filhos, mas tem que ter um limite, que ele pode ir daqui até aqui, ele pode agir com tranquilidade, com liberdade, com criatividade. Então, quando a gente no trabalho não tem essa autonomia, tudo tem que pedir autorização, quando é muita burocracia, uma coisa muito engessada. Eu já trabalhei em algumas empresas como consultor que para te comprar um parafuso, para te comprar uma coisa pequenininha, tinha que pedir autorização para o diretor, então isso engessa o processo. Isso muitas vezes acabava causando uma insatisfação com a equipe, porque imagina uma linha de produção que depende do gerente que coordena tudo, mas o gerente precisa do aval do seu diretor, então isso gerava uma insatisfação. O gerente demandava o que a equipe precisava e o diretor não comprava, ou esquecia, ou queria fazer uma compra maior e acabava faltando muitas vezes equipamentos ou recursos ou suprimentos para a equipe poder fazer seu trabalho. Isso gerava uma insatisfação, porque daí o pessoal lá que está fazendo o trabalho, por produtividade, começa a reclamar e chamar o gerente de incompetente. Só que a culpa não é do gerente, a culpa é do diretor, que fica centralizando as coisas. Então, assim, a falta de autonomia, a falta de liberdade é muito ruim porque limita as pessoas. A gente deve sim dar autonomia e liberdade para as pessoas pensarem, agirem. Lógico que tem que ter o quê? Limites. Então, você como líder, se você aqui é um líder, deixe claro até onde a sua equipe, o seu time, as pessoas que fazem parte da tua empresa podem ir. Dê liberdade para as pessoas poderem pensarem, criarem e inovarem, porque isso é importante para o crescimento de qualquer organização. E se você começar a limitar as pessoas, tirar a autonomia, tirar a liberdade, engessar demais, as pessoas vão ficar desmotivadas, vão ficar insatisfeitas e vão deixar a sua empresa. E se você, que talvez está tendo uma dificuldade por não ter autonomia, não ter liberdade, procure ver como que você está no teu dia a dia. Será que você está sendo uma pessoa responsável? Ou você fez muita coisa errada no teu dia a dia? Ou tem cometido muitos erros? Então você tem que começar a mudar o teu comportamento. Uma mudança que pode ter é conversar com o teu líder, conversar com o teu chefe e pedir para ele uma pequena liberdade para você poder agir e inovar em algum processo. Ou contar as suas ideias, detalhar esse plano. Assim talvez vai começar a melhorar a tua comunicação e você vai conseguir ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia aí no teu trabalho. As pessoas gostam de ter autonomia e liberdade, gostam de poder criar coisas novas, sugerir coisas novas, fazer coisas novas. Então fique atento, se você está tendo alguma dificuldade, procure agir em relação a isso. Procure conversar e fazer algo diferente para você conquistar mais autonomia e liberdade, porque isso é importante para todo mundo crescer e se desenvolver. Senão, a gente pode ficar sendo aquele operacional por muitos anos ou até mesmo a vida inteira, que seria muito ruim, tanto para você quanto para a sua organização. Por mais que tenham aquelas pessoas que fazem um trabalho operacional e não querem mudar, tá tudo bem. Agora, estou falando aqui com pessoas que querem crescer, querem evoluir. Então, você não pode ser um operacional. Você tem que pensar de forma estratégica, crescer, evoluir. E para você crescer e evoluir, você vai ter que conquistar mais autonomia e liberdade. Você já deve ter ouvido falar sobre zona de conforto. Muitas pessoas gostam da zona de conforto, mas tem outras que não gostam disso. Por isso, a estagnação ou a ausência de desafios, ela é ruim, ela compromete a motivação e a satisfação profissional. Da mesma forma como eu falei que muitas pessoas gostam de liberdade e autonomia,
Também a gente gosta de ter o quê? Uma novidade. Se eu fico sempre na mesma função, sempre fazendo as mesmas coisas e não cresço, não evoluo, começo a ter um sentimento de impotência, um sentimento de frustração e, consequentemente, gera o quê? A insatisfação. Ficar estagnado na carreira ou na profissão é muito ruim, porque você fica ali patinando e não sai do chão. Então, a estagnação pode ser até um pouco na função, você fica ali na mesma função e nunca cresce, nunca evolui, porque talvez o teu líder não te dá oportunidade ou porque você talvez não tenha qualificação para isso. Então, aqui você tem que ficar ligado. Será que falta eu me desenvolver mais ou será que é o meu líder que não está reconhecendo em mim as minhas habilidades? Se o teu líder tem essa dificuldade, é muito comum acontecer nas empresas, você tem que começar a conversar com ele ou conversar com alguém acima dele. E se isso não acontecer, não mudar nada, eu sugiro que você busque outra oportunidade no mercado. Então aqui 2 pontos são importantes. O primeiro ponto é você perceber se não é você que está causando a estagnação profissional, porque você está acomodado. Talvez você não inova, talvez você não cresce, está ficando sempre na mesma função. Então, se você não está inovando na sua função, na sua profissão, não está se desenvolvendo, a causa da estagnação pode ser sua. Agora, pode ser também do seu líder, da sua equipe, da sua empresa. Muitas vezes pode ter líderes que não gostam que a equipe cresça. Eu posso ter um líder muito centralizador, que não deixa as pessoas crescer. Então, eu, como consequência, posso ficar estagnado quando tem um líder assim. Então, aí você tem que ver o que é mais a sua realidade. Se é você que não está tendo atitude de inovar, de se desenvolver, ou é a tua equipe, o teu líder, a tua empresa, que não está reconhecendo isso nas pessoas. E se é uma falha da empresa, conversa com ela, tenta ver se é possível mudar alguma coisa, e se não muda nada, não acontece nada, eu sugiro que você comece a pensar em buscar outras oportunidades fora da sua empresa, que tem muitas empresas precisando de profissionais qualificados, competentes, e se você é uma pessoa qualificada, competente e não está sendo valorizado na tua empresa, não está estagnado, busque crescer, porque vida temos uma só, então não fique parado, entre em ação. Nós estamos aqui nessa terra para evoluir, então ficar estagnado, zona de conforto, nem pensar. Lógico que é confortável muitas vezes depois de um tempo de dedicação extrema, quando você bate uma meta grande, você dá uma relaxada, isso faz parte do jogo. Agora ficar ali acomodado por muitos meses ou anos na mesma função, não inovando, não mudando nada, isso é péssimo para você, porque assim você nunca vai crescer e além disso você vai estar gerando prejuízo para a tua empresa. A gente precisa se desenvolver. Nós vivemos na época do lifelong learning, ou seja, aprendizado constante e para sempre, ou seja, você parar de aprender, você para de evoluir. É que nem os dinossauros, que foram extintos porque não se adaptaram ao mercado, não inovaram, não aperfeiçoaram, porque não tinha inteligência. Agora você tem inteligência, você tem todos os recursos para poder crescer. Você só não vai crescer se você não quiser. E se você é um líder, fica atento a cada um desses pontos que eu estou passando aqui para você melhorar isso com a tua equipe. E se você que está nessa jornada de crescimento para a liderança, anota tudo isso que eu estou falando para que você também não peque ou não crie esses erros quando você se tornar um líder. E esse conteúdo aqui é para quem é líder e para quem não é líder. Eu quero que você anote cada ponto, porque se você hoje que está na escalada da liderança, tem um chefe, um líder que não tem esses comportamentos, que limita, cuide para você também não repetir, não pegar esses erros, essas falhas e não repetirem na frente. Por isso que eu faço conteúdo, para alertar as pessoas de que não dá para ter esses comportamentos negativos. É péssimo para quem atua ali como líder ou para quem está na coordenação, mas é pior ainda para quem está sendo liderado por pessoas assim incompetentes ou sem habilidades. E o meu objetivo aqui é compartilhar contigo informações valiosas para que você cresça e faça a tua empresa crescer também. E um dos fatores mais importantes, talvez, que gera toda essa bagunça, que gera insatisfação, é a falta de autoconhecimento. Mas, Rangel, autoconhecimento é tão importante assim? Para quem é evoluído, para quem é um líder, para quem é uma pessoa já evoluída espiritualmente, emocionalmente, que já se conhece, tem sucesso na vida, pede para ele vai te dizer assim, fulano, qual que para você é um dos pontos mais importantes da sua vida para você se tornar uma pessoa de sucesso, um líder de sucesso, ou sei lá, o que que seja, né? Ele vai te falar, se não for a primeira coisa, vai estar entre os top 3 coisas, que é o autoconhecimento. Então, por que o autoconhecimento é importante? Porque pensa bem, se de cada 10 pessoas que trabalham numa empresa,
8 não fazem aquilo que gostam, no mínimo ele já começou errado, ou seja, ele não começou a se autoconhecer. Eu vou falar um pouquinho ali à frente sobre como a gente pode trabalhar isso e os impactos que isso geram. Mas quando eu não me conheço, eu começo a fazer escolhas erradas. E quando eu faço escolhas erradas, eu me arrependo. E aí muitas vezes eu posso estar botando a culpa na empresa, ou na profissão, ou na atividade, mas talvez fui eu que não escolhi direito. Então por isso que é importante trabalhar o quê? O autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu já me direciono para aquelas atividades, para aqueles trabalhos que eu vou me identificar mais, que eu vou ter mais aquele reconhecimento, aquela satisfação que eu busco, porque todo mundo busca algo em alguém ou em alguma coisa, né? Todos nós criamos expectativas, criamos aquela vontade, aquele desejo por alguma coisa. E quando a gente não encontra aquilo, ou aquilo não acontece, a gente gera o quê? Frustração, e frustração gera insatisfação. Então, fique ligado, porque autoconhecimento é muito importante. Então, se você está começando uma jornada profissional aqui, ou está querendo se tornar um líder, tem que responder essa pergunta: por que eu quero essa profissão? Por que eu quero me tornar um líder? Eu estou preparado para poder desenvolver pessoas, entregar resultados acima da média, pensar de forma estratégica, sair do meu operacional, não ter medo, enfrentar meus medos, né? Enfrentar aquilo que eu vou encontrar pelo caminho. Então isso exige preparo, autodesenvolvimento, e tudo isso vai acontecer pelo autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu me desenvolvo, eu descubro quais são minhas fortalezas, minhas potencialidades e também meus pontos fracos, os meus gaps, né, que são as lacunas, né, aquilo que eu não sou bom. Então eu tenho que trabalhar isso no autoconhecimento para mim poder fortalecer aquilo que eu não sou bom e pegar aquilo que eu já tenho como bom e trazer aquilo para poder fazer com que eu chegue mais rápido ao caminho, ao objetivo que eu quero. E agora, de quem que é a responsabilidade por trabalhar o autoconhecimento? É sua, é minha. Cada um tem que cuidar disso, do seu autoconhecimento. Nós, os pais, os líderes, pessoas que a gente lidera, a gente tem que difundir, tem que estimular o autoconhecimento. Mas essa é uma chave que você tem e que você abre por dentro. Você tem que querer isso. E o autoconhecimento é uma autorresponsabilidade que cada um de nós temos que ter, porque cada um de nós temos uma chave. A gente tem que querer se conhecer. Quem olha para dentro desperta, como dizia lá o Buda, né? Então, ou Sócrates, conhece-te a ti mesmo que conhecerás o mundo, o universo e tudo mais, né? Então, esse autoconhecimento é o que vai te gerar muito crescimento, muita evolução na tua carreira. Então, se você quer se tornar um líder melhor, quer crescer na sua carreira, quer aumentar seu nível de satisfação, trabalhe seu autoconhecimento. Agora, eu quero te ajudar a descobrir quais são os motivos, né, para que você aumente esse autoconhecimento, para poder identificar o que pode, talvez, estar te gerando essa insatisfação. Um dos fatores que pode estar gerando essa insatisfação, que você tem que começar a avaliar agora, se tem a ver com o teu chefe, com a rotina do trabalho ou com o tipo de atividade. Esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar. O que isso aí que eu falei até acima fez sentido para você? Será que isso tem a ver com o meu chefe? Tem a ver com a rotina do trabalho? Ou tem a ver com as atividades que eu executo? Então, se isso aí não está alinhado com aquilo que você gosta, com aquilo que você idealizou na tua vida, isso vai gerar uma insatisfação. Então, cabe a você tentar trabalhar em cima disso, tentar fazer alguma mudança, senão você vai ficar cada vez pior. É que nem uma doença, ela vai só aumentando, vai só piorando, ou um problema. Então, se você não está muito contente com o teu chefe, com a rotina, com as atividades, procure conversar com as pessoas para resolver essa situação. Um outro ponto pode ser o desalinhamento ou falta de aderência, que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei anteriormente, quanto falta autoconhecimento. Eu escolho uma atividade que eu não me identifico com ela. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa mais introvertida, mais introspectiva e não gosta muito de conversar com pessoas. E alguém bota você na área de vendas, onde você tem que ir na rua, visitar clientes, fazer negociações, fazer uma venda mais ativa. Você vai estar totalmente exposto a uma área que é altamente estressante para você. Então esse alinhamento e aderência à função atividade é muito importante. Imagine você que é uma pessoa comunicativa, interativa, que gosta de pessoas. Você certamente é alguém que trabalha com vendas ou com pessoas. Agora imagine colocar você trancado numa sala, fechado, cuidando de papelada, de planilha, etc e tal.
talvez você vai se entediar e vai ficar desmotivado. Por isso que a gente tem que cuidar que cada pessoa tem que estar relacionada com a sua função, com seus interesses, expectativas e habilidades também. Então, se você está numa função e não tem habilidades compatíveis com aquilo que você quer atuar ou assumir, comece a se desenvolver. Lembra, você não é uma árvore, então não fique parado, se movimente e vai em direção ao teu objetivo, ao teu sonho, que é talvez ser promovido, virar líder. Uma outra questão também importante são as questões pessoais. Eu gosto quando eu oriento pessoas num trabalho, por exemplo, o que você espera de um trabalho? Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu pensei em fazer vestibular, eu pensei em medicina e pensei em psicologia. Mas quando eu pensava assim no dia a dia do médico, de eu estar lá de repente numa festa, numas férias, alguma coisa assim com a minha família, e de repente alguém me liga, Rangel, tem que vir para o hospital que deu um acidente grave e tal. E chegava vi toda aquela pessoa estribuchada, né, saindo sangue, ossos quebrados. Eu pensei, cara, isso não é pra mim, eu não curto essa coisa de sangue, não é pra mim. Eu gosto de trabalhar com a parte mais subjetiva, com a parte do pensamento, de entender o porquê das coisas. Então eu entendi que naquele momento a psicologia tinha mais a ver comigo e não medicina. Agora eu sei que quem é médico ganha muito mais do que quem é psicólogo. Então se pra mim dinheiro fosse mais importante, então eu ia escolher talvez medicina, só que muita gente que escolhe uma profissão só pelo dinheiro acaba não sendo muitas vezes um bom profissional. Então você tem que escolher uma profissão que você goste, uma atividade que você goste e também tenha expectativas, talvez financeiras, que sejam compatíveis com aquilo que você imagine. Senão, muda de área, vai fazer outra coisa. Então, por exemplo, você tem que ter essa clareza, só para fechar esse assunto, entre psicologia e medicina, eu como psicólogo hoje ganho muito mais que alguns médicos, mas eu não faço o que qualquer um psicólogo faz, eu fui além, eu procurei me trabalhar, procurei me desenvolver desde o início da minha carreira, eu não fiquei parado, não fiquei estagnado, eu não queria pensar pequeno, eu pensava grande e continuo pensando grande, por isso que eu me destaquei e por isso que eu estou aqui falando para você. Então não importa a profissão que você faz, eu até atendi muitas pessoas que tinham profissões assim, né, comuns e que hoje ganham muito mais que outras pessoas com profissões mais nobres, como direito ou como, sei lá, engenharia, por exemplo. Então, não importa a profissão, importa você estar alinhado com essas expectativas, interesses e aderência à profissão e ao trabalho. Porque se você cria uma expectativa muito alta e a realidade é outra, vai gerar o quê? Insatisfação. Então, de novo, a culpa é sua porque você não escolheu errado, ou porque você aceitou qualquer coisa, ou porque você não teve a disciplina, motivação e vontade de fazer acontecer e chegar ao teu objetivo. E como eu falei anteriormente, o relacionamento ele é muito importante para gerar o que? Motivação e satisfação. E um dos elementos importantes do relacionamento é a comunicação. Muitas vezes a pessoa que fala demais, ou a pessoa que não sabe ouvir, ou a pessoa que é muito grossa, ou a pessoa que não se conhece, a pessoa que é muito agressiva na sua fala. Então, se eu sou uma pessoa que invalido as pessoas, ou seja, critico, eu ofendo, eu vou estar criando um ambiente hostil. Então, por isso que eu tenho que trabalhar muito também a minha comunicação. É saber me comunicar de uma forma mais assertiva. O que é comunicar de forma assertiva, Rangel? É falar de um jeito que as pessoas te entendam, que você respeita o outro e também respeita o teu ponto de vista. Então isso tem uma maestria na comunicação, onde há um relacionamento aberto, fluido e as pessoas se entendem. Isso é importante, isso é inteligência emocional. Outro aspecto também importante que gera insatisfação, que é uma das grandes causas, pode ser relacionado à vida pessoal. As pessoas que não têm tempo para lazer, tempo para curtir a família, têm uma má qualidade de vida em geral, né? Então, por exemplo, moram num lugar ruim, se alimentam ruim, não se exercitam, não tem lazer, não tem prazer, isso também pode ser um fator importante. Mas aqui também, tudo são coisas que têm a ver o quê? Com escolhas. Então aqui, se você não está tendo tempo de curtir a sua família, tempo de ter lazer, ou não está tendo uma condição boa de vida, por exemplo, morando no lugar que você gostaria, etc e tal, o que você está fazendo em relação a isso? Será que ficar parado, reclamando, vai mudar alguma coisa? Não vai, só vai piorar. Lembra que reclamação só piora as coisas, é que nem preocupação, que nem um balanço, vai para frente, vai para trás, não sai do lugar, só aumenta o nível de insatisfação. Então, se você não está vivendo como você gostaria, você tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então, se você não tem tempo para curtir a família, curtir o seu lazer, busque criar tempo, busque criar algum movimento, criar uma mudança. Foi assim que eu fiz a vida inteira e assim que eu oriento a maioria dos meus alunos. Então, se não está como você gosta, se não é isso que você queria para a tua vida, o que você está fazendo para mudar essa realidade?
Não adianta reclamar, temos que agir. Então, você tem que ser inteligente, tem que ter habilidade, tem que ter competência e coragem de mudar e ir atrás dos seus sonhos, porque você merece uma qualidade de vida melhor, tanto para você quanto para sua família. Porque quando a gente volta lá para a base da pirâmide, que não vou entrar nesse assunto aqui, que é a teoria da motivação, você ter uma condição mínima de vida, de lazer, tranquilidade, carinho, comida, moradia, etc. e tal, isso não vai ter satisfação, não vai ter motivação. Então, por isso que a gente tem que conhecer isso a fundo. Então, esses são alguns pontos que vão complementar aquilo que eu falei acima, que vão gerar o que? Insatisfação profissional. Eu sei que é muito conteúdo, é muita informação até aqui, mas eu quero que você depois pare esse vídeo, assista novamente, anote cada ponto para que você possa fazer alguma mudança e sair da estagnação se você se encontra nessa situação. Imagine você como líder gerando o que? Aumento de satisfação, aumento de rentabilidade, aumento de produtividade. Todo mundo vai ganhar com isso. A empresa vai crescer, seu líder ou os diretores vão ficar felizes e a tua equipe ficar altamente engajada e comprometida contigo. Esse é o meio para você crescer e aumentar teu nível de satisfação. Vou falar um pouquinho agora sobre os relacionamentos interpessoais. Por que os relacionamentos são importantes ou impactam na satisfação e na motivação? Porque nós nos relacionamos a todo momento. Nós somos seres interpessoais, somos seres que precisamos de o quê? Convívio social. E se eu vivo boa parte da minha vida num ambiente corporativo, empresarial, atendendo clientes, ou me relacionando com meus colegas, esse ambiente tem que ser saudável. Então, quando esse relacionamento, esse ambiente não é saudável, ele é frio, ele tem muita pressão, ele tem muita hostilidade, isso gera uma desmotivação. Então, imagine uma empresa ou imagine uma equipe onde você é muitas vezes ignorado, deixado de lado, ou até sofre um pouco de bullying corporativo. Seria aquela pressão de, opa, você não atinge metas, vem aquelas piadinhas e vem muitas vezes até aquela questão de ser deixado de lado. Muitas vezes uma equipe, uma empresa ou um líder, ele ignora a sua equipe. Faz isso até de propósito muitas vezes, como aquele pai que quer ignorar o seu filho, aquele marido que quer ignorar a sua esposa, ele para de conversar, ignora. E a pior coisa do que você brigar com alguém é ignorar alguém. Muitas vezes é melhor você estar brigando, discutindo ali, né, com a pessoa, do que você fingir que a pessoa não existe. E isso, pessoal, que eu estou falando, não é um achismo, isso são validações científicas. Quando a gente estuda casais, estuda relacionamentos, é melhor você estar discutindo, brigando, conversando, do que simplesmente ignorar. Quando você ignora alguém e você para de conversar, isso só piora os problemas. Então, o relacionamento tem que ser algo bacana, tem que ser algo interativo, onde você possa falar o que você pensa e a outra pessoa possa parar e te escutar atentamente. Então, quando você tem esse relacionamento, esse vai e volta, é como se fosse um jogo de frescobol. Você manda a bolinha e outra pessoa se esforça para pegar e devolver para ti. Então há um apoio, um quer ajudar o outro, e não como um jogo de tênis onde você joga em cima dos pontos fracos da outra pessoa. Então os relacionamentos são muito importantes para ter o que? Motivação e satisfação no trabalho, porque a gente passa boa parte da vida nesse ambiente. Então tem que ser um ambiente totalmente prazeroso, um ambiente satisfatório. Podem ter conflitos? Claro que pode ter. Vai ter com certeza, mas tem que ser tratados os problemas e conflitos com maturidade e com inteligência. Então, no seu dia a dia, procure focar em construir relacionamentos saudáveis e construtivos. E para isso tem que ser também uma boa pessoa, uma pessoa bacana, um bom membro da equipe ou um bom líder. E se você quer ser um bom líder, vai ter que começar a ser um ótimo profissional, uma ótima pessoa. Porque antes de sermos profissionais, nós somos uma pessoa, um ser humano primeiro. Então seja a melhor pessoa que você pode ser para se tornar também um ótimo funcionário, um ótimo colaborador e um futuro líder de sucesso. E se você já é um líder, você tem ainda mais responsabilidade de criar o que? Conexão e criar um ambiente mais amistoso para que todos possam desenvolver e crescer nesse meio. E para você que já é um líder ou quer se tornar um líder, fica ligado porque é obrigação sua de poder criar esse ambiente próspero, abundante, saudável. É você que coordena essa equipe, é você que influencia no ambiente. Então, as pessoas seguem o que o líder faz e o que o líder fala. E quem cria essa cultura na organização,
cria esse momento bacana, é o líder. Então você tem que ter essa mentalidade de estar criando o ambiente mais saudável possível. E quando você cria boas condições de trabalho, de relacionamento, as pessoas se engajam muito mais, elas se desenvolvem muito mais e, consequentemente, todos ganham. A equipe ganha e a empresa ganha por ter um profissional mais satisfeito, mais comprometido e mais realizado, querendo dar o seu melhor. E aqui um ponto importante é que se você é um líder ou trabalha com pessoas que têm um comportamento negativo, como por exemplo são hostis, não escutam, confrontam, ameaçam, criam um clima pesado de trabalhar, isso pode afetar a sua produtividade, pode afetar o seu bem-estar. Então você tem que procurar conversar com essa pessoa, ou se você conversou e a pessoa não muda, casca fora. Vai buscar uma outra empresa, uma outra oportunidade que você possa ser mais bem acolhido e bem recepcionado para você se desenvolver. Porque hoje em dia não dá para ter chefes, temos que buscar o quê? Líderes. Por isso que eu estou falando isso aqui, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, porque quem é chefe, que é um assunto para um outro vídeo, está fora do mercado. O líder tem que acolher a sua equipe, é que nem um pai. O pai, ele cuida dos filhos, ele protege os filhos, ele cria as condições para que os filhos se desenvolvam. E líder tem que ser o quê? Maduro, não pode ser pai, tem que ser o quê? Líder. E um líder tem que ter maturidade acima de todo mundo para poder extrair o melhor das pessoas. E muitos institutos de pesquisas, como por exemplo o Gallup, que faz pesquisas no mundo todo, fala que as pessoas não deixam a empresa, as pessoas deixam seus líderes. Então por isso que eu estou falando esse conteúdo aqui, que os líderes criam esse ambiente e as pessoas deixam os líderes porque são agressivos, hostis, ou não validam, ou não têm habilidade para poder acolher e desenvolver essas pessoas. Então vamos aprender agora algumas estratégias e criar um plano de ação para que você possa aumentar o nível de satisfação na sua vida ou na sua equipe. E se você ainda não é um líder, anote tudo isso, porque quando você se tornar um líder e for promovido, você vai começar a implementar isso e você vai chegar mais rápido ou vai crescer mais rapidamente na sua função. E o primeiro ponto que eu vou falar aqui, que é fundamental, é o autoconhecimento. Não tem, como eu falei, não existe forma de você crescer, evoluir, trabalhar teu nível de satisfação, se não trabalhar teu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai poder dizer para mim se eu estou feliz ou estou infeliz, se eu estou bem ou não estou bem. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É olhar para dentro, olhar para a minha vida, olhar para o meu trabalho, olhar para a minha situação atual e ver o que está bem e o que não está. Então, o que está bem eu valido, eu continuo melhorando, e o que não está bem eu começo a trabalhar. Então, para você identificar o nível de satisfação na tua vida, no teu trabalho, eu gosto muito de um exercício que é pegar uma folha de ofício, você pega e bota um risco no meio e coloca assim, coisas que eu não quero mais de um lado e no outro lado, o que eu quero no lugar disso. Então, quando você colocar aqui, eu não quero mais trabalhar numa função operacional. Ok, eu quero trabalhar no que então? Eu quero trabalhar numa função estratégica, né? Numa função tática, sei lá, né? Então, cada coisa que eu colocar do lado que eu não quero mais, eu tenho que colocar o que eu quero no lugar disso, porque saber o que eu não quero é importante. Agora, saber o que eu quero é muito mais importante. A gente vai colocar energia naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Agora, para identificar o que você não quer, você tem que parar, tem que analisar. É que nem fazer um exame. Quando você vai no médico, o médico pede exames para ele poder entender como que você está, para ele poder traçar um plano, um objetivo ou indicar um tratamento. Então, da mesma forma, se eu não estou satisfeito, eu tenho que identificar o que está bem, o que não está, para mim começar a fazer alguma estratégia nesse sentido. Tem um ponto importante que eu preciso falar aqui, que daria quase um vídeo à parte, que é sobre avaliação profissional. Você já deve ter ouvido falar sobre orientação vocacional ou profissional. Isso, geralmente, quem faz é um psicólogo que tem recursos e instrumentos para poder ajudar, por exemplo, desde um jovem universitário, uma pessoa que saiu do ensino médio, a escolher a sua profissão. Lembra que eu falei que de cada 10 pessoas, 8 não fazem o que gosta? E eu posso afirmar com muita certeza, com muita precisão, que isso acontece muitas vezes porque a pessoa não para se analisar. Eu já cansei de atender, centenas de pessoas que estavam fazendo medicina, engenharia, o curso que você imaginar, ou começou uma faculdade, fez um ano, parou, começou meio ano, parou, fez outro, parou, e já ir para um quarto erro consecutivo, isso já passou 1, 2, 3 anos, gastando dinheiro, tempo, energia, e muitas vezes sendo desacreditado pelos pais ou pelas pessoas da família. Isso acontece pelo quê? Porque não estão avaliando corretamente. E isso, um psicólogo, um profissional habilitado, vai saber te ajudar. Agora, se você não tem condições
de fazer uma avaliação profissional, que isso não custa muito, tá? É muito barato, eu digo assim, custa caro você perder 1, 2, 3 anos, tempo, dinheiro, energia, fazendo uma coisa errada. Então, para você que talvez quer fazer algo mais simples, eu recomendo fazer um inventário semanal das atividades que você gosta e de que não gosta. Por exemplo, você faz lá uma lista, coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de a parte mais técnica, eu gosto de viagens, gosto de rotina. Você vai marcando coisas que você gosta e coisas que não você gosta. E no final de uma semana, você vai ter ali um inventário das coisas que você gosta e aquilo que você não gosta. Isso vai te ajudar você também a identificar o que você pode começar a mudar na tua rotina, começar a mudar na sua atividade, no seu trabalho, conversar com teus gestores, teus líderes ou até com a tua equipe para poder criar algumas mudanças e te ajudar a evoluir e chegar mais rápido a essa mudança que você deseja. Então, fazendo esse inventário semanal, vai te ajudar a ter mais clareza daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Porque se você está fazendo muitas coisas que você não gosta, isso pode ser um problema. Tem coisas que a gente vai ter que fazer que não é tão gratificante assim. Vou dar um exemplo. Eu dei aula por anos no curso superior em escola técnica. Então, por exemplo, eu adorava dar aula, mas eu não gostava de fazer prova, corrigir trabalho, achava isso um saco, mas é parte do professor. Final do ano, lançando de férias, você lá, talvez lá corrigindo prova, fazendo trabalho, lançando um sistema. Hoje está tudo mais eletrônico, muito melhor do que era antigamente, né? Tu errava, tinha que rabiscar, passar lá um Radex, negócio lá para corrigir. Então, hoje é muito mais prático. Então, todo trabalho tem coisas que você não gosta. Por exemplo, eu trabalho com executivos que atendem o Brasil todo e chega um ponto que eles odeiam viajar de avião, não aguentam mais viajar de avião, porque também é cansativo. Tudo aquilo que se faz muito, é extremo ou por muito tempo, acaba muitas vezes gerando um desprazer. O que era um prazer passa a se tornar um desprazer em algum momento. Então tem que ter esse equilíbrio, porque a vida a gente vai mudando. Tem épocas e épocas. Tem épocas que você gosta de uma coisa, tem épocas que você muda isso, porque você casou, tem filhos, aconteceram coisas. Então, avaliar o que você gosta e o que não gosta vai te ajudar também a entender sobre si mesmo. Isso tem a ver com autoconhecimento, né? É uma ferramenta de autoconhecimento e vai te ajudar você a ter mais clareza e fazer alguns ajustes, algumas pequenas mudanças que vão aumentar o teu nível de satisfação e felicidade no trabalho. E com isso tudo, eu quero que você comece também a pensar se você quer assumir ou se preparar para novos desafios e oportunidades no mercado, né? Para isso, você vai ter que desenvolver o que? Tuas habilidades, tuas competências, porque se você está numa função hoje que ela é mais operacional ou tática e quer para o nível estratégico, você vai ter que se desenvolver, vai ter que começar a evoluir. E o que é essa evolução? É se preparar emocionalmente, tecnicamente, habilidades, competências, fazer cursos, formações, participar de programas de desenvolvimento ou trabalhar o teu autoconhecimento para que você possa crescer e evoluir. Então, coloque na balança do que eu falei, se isso faz sentido para você, se isso mexeu contigo, se você está satisfeito ou está insatisfeito, ou se você é um líder, como é que você está vendo o seu time? Você está vendo o seu time mais comprometido, engajado, motivado, ou uma equipe mais desmotivada, desengajada, ou você não sabe mais o que fazer com o teu time? Pega esses pontos que eu passei nesse vídeo aqui, bota na balança, analisa o teu estilo, analisa o estilo das pessoas e tente criar um plano de ação, criar uma estratégia para aumentar o nível de satisfação e motivação no teu trabalho ou na atividade e no trabalho das pessoas que fazem parte do teu time. Então pegue tudo isso que eu falei até agora e faça uma análise, coloque na balança e veja o que isso aqui faz sentido na tua vida, no teu trabalho ou no teu time, se você já é um líder e coordena uma equipe de pessoas. Tente criar um plano de ação, tente criar algo de novo para que isso possa gerar um aumento de satisfação na tua vida, no teu trabalho e na tua equipe. E por fim, e não menos importante, eu quero te dizer para você monitorar e avaliar os resultados do seu trabalho e da sua função. Por quê? Porque a vida é uma só, então você não deve ficar muito tempo insatisfeito com o trabalho que você exerce. Porque quando a gente fica infeliz no trabalho, isso tem consequências, lembra? Na tua produtividade, no teu desempenho, até no que você ganha, porque se você não tem motivação, você não vai ter aquele ânimo para poder trabalhar, fazer aquele algo a mais. E se você não faz algo a mais, você fica estagnado. Se você trabalha com vendas, por exemplo, você vai fazer aquela venda a menos ou aquela prospecção a menos e talvez isso vai impactar também no teu faturamento.
tanto no seu quanto na tua empresa. E isso vai impactando também a tua família. Você acaba ficando mais frustrado por ganhar pouco, por não conseguir realizar seus sonhos, seus objetivos. Então, é uma bola de neve. Então, assim, não fique muito tempo insatisfeito com o teu trabalho, com a função que você exerce. Se você não está legal, faça alguma coisa. Lembra, você não é uma árvore, então se não está legal, mude. Tome uma providência rápida para não ficar doente, não entrar numa depressão. Muitas pessoas acabam lá ficando no trabalho, uma função, seja pública, seja o que for, e não encontram muitas vezes alternativa ou saída. Ou não tem uma organização financeira, ou um planejamento familiar, e começa a pouco se endividar, dentro de uma bola de neve, e muitas pessoas acabam adoecendo. Você já deve ter ouvido falar que pessoas em momentos de crise se suicidaram, se mataram, né? Coisa tipo assim, porque estavam com a empresa falida, os negócios não iam bem e queriam pôr fim à vida para poder deixar talvez a família bem. Só que isso é um grande erro, né, pessoal? A pior coisa que alguém pode fazer na vida é cometer suicídio. Eu acho um ato de covardia. Claro que a pessoa está doente, não está legal, mas fazer isso não é bacana. Então a gente tem que ter essa lucidez, a consciência que sempre tem saída, sempre tem um caminho. Né? O que não tem solução é a morte. Então, se você está meio no momento assim perdido, não sabe o que fazer, busque ajuda. Tem um monte de gente querendo te ajudar. Basta você querer ajuda. Então, toma providência, não fique parado, não fique ali estagnado, reclamando da vida, porque isso vai deixar você doente e vai também adoecer a tua família, as pessoas que convivem com você. E eu poderia dar vários exemplos aqui de pessoas que fizeram escolhas erradas no passado, pessoas que chegaram aí nos 50, 40, já estão idosas e estão frustradas, né? Não conseguem ter um trabalho, não têm condições de vida adequadas, não têm dinheiro, aí os filhos sofrem, a esposa sofre ou vice-versa. Então cria um ambiente de escassez, e o que a gente não quer é escassez, a gente quer criar um ambiente de prosperidade. Então se você quer criar um ambiente de prosperidade na sua vida, tem que trabalhar a tua autossatisfação, trabalhar o teu autoconhecimento para você maximizar o teu potencial e a tua vida. E uma outra saída que você pode adotar é criar uma alternativa, uma atividade paralela que lhe dê prazer e que seja uma alternativa financeira. É o plano B. Então, por exemplo, eu tenho vários profissionais que trabalham em empresas grandes, corporações, multinacionais, que tem uma vida bem intensa, porque muitas vezes um líder, né, numa empresa dessas, um executivo ou um gerente de um banco, tem uma pressão muito violenta por resultados, atingir metas. Então, às vezes, os caras acordam 6 da manhã, vão dormir, né, viram noites, né, num trabalho mais de plantão, ou viagens e um monte de coisa que acontece. Isso vai comprometendo também a qualidade de vida, o prazer, a satisfação. Então as pessoas buscam muitas vezes uma alternativa, e essa alternativa é um plano B. Então pessoas que exercem uma atividade, por exemplo, no ambiente corporativo, como multinacional ou um gerente de banco, são pressionados a todo instante por atingir resultados, bater metas, etc. Isso é altamente estressante. E chega um momento da vida que a pessoa muitas vezes é eliminada do processo. Por exemplo, multinacional, é normal você crescer, você evoluir. Chega um ponto que você está muito caro para a empresa. Eles se demitem e contratam alguém com um novo gás, com mais vontade a realizar coisas e por um salário menor. Então esse ciclo é normal. Então você não pode ser pego de surpresa, tem que se preparar. Como é que você se prepara? Começando a criar um plano B, né? Porque mesmo no serviço público, a gente percebeu aí nos últimos anos que houveram mudanças que impactaram a vida dessas pessoas que se comprometeram lá atrás com uma carreira pública, e isso já mudou com o tempo em relação à aposentadoria, benefícios, etc. Então, hoje, segurança, olha, é complicado dizer que algo é seguro para sempre, porque tudo está mudando, isso é a coisa mais certa do mundo. Então, para você não ser pego de surpresa, sempre tem um plano B. Tem muito coach que diz assim, não pode ter plano B, que pelo plano B é coisa de fracassado, plano B é perder foco. Não é, isso é balela, é papo de coach, né? Eu também sou coach, mas assim, eu não sou o coach meteoro que passa e vai e cai rapidamente. Eu sou um coach que fica anos no mercado, e é minha carreira, eu estudo isso há 20 anos. Eu te digo aqui que se você quer crescer, quer evoluir, você tem que ter sim um plano B, um plano C, que nem uma guerra. Eu já fui militar e eu sei que se você tem só um plano, só uma saída, você vai ser encurralado e pode ser morto. Então tem que ter um plano A, tem que ter um plano B, tem que ter um plano C. Claro que tem que ter foco, também concordo, tem que ter foco em uma coisa, focar naquilo, né? Só que essa atividade, ela tem que acontecer paralelamente, alguma coisa que você gosta. Lembra? Tem a ver com propósito, tem a ver com motivação. Então um ponto para a gente encerrar esse vídeo é falar sobre propósito, que é um tema para outro vídeo também,
que tem tudo a ver com o que eu falei até agora. O propósito é por que eu faço o que eu faço. Então a pergunta final que eu quero deixar é: analise, por que você faz o que você faz? O que te empolga na vida? Essas duas perguntinhas vão te dar clareza também para avaliar se você está ou não no caminho certo. E se tem alguma coisa que não está satisfeita, não está sendo como você planejou lá atrás, procure mudar, porque você tem que avaliar como é que foram os últimos anos. Se for bem, você evolui e continue melhorando. Se não foi legal, o que você vai fazer de diferente a partir de hoje para começar a ter um resultado diferente? Então, faça alguma coisa, esse é o meu convite para você aumentar o seu nível de satisfação e também o da sua equipe, se você é um líder ou pretende ser um líder. Se você gostou desse vídeo aqui nesse canal, já curte, dá um joinha ou um like e se inscreve para não perder nenhuma dica como essa. Eu desejo que você realmente aproveite essas dicas valiosas que eu dei aqui hoje para você aumentar o seu nível de satisfação, crescer na carreira, se tornar um líder, ser promovido, ganhar mais e inspirar outras pessoas. Um forte abraço e bora liderar!